estou aqui novamente passando mais informações sobre odontologia e saúde. Estou aqui hoje, até por coincidência, com o Reinaldo Missaca, que foi meu professor de mestrado. Tudo jóia, Reinaldo? Tudo bem, Lídia. É uma satisfação muito grande porque eu fui fazer mestrado para corrigir, para conhecer um pouco mais o meu problema. As pessoas me perguntam e eu vou te fazer uma pergunta sem ser dentista. O porquê da dor de cabeça? Está relacionado com odontologia? Muitas das vezes a gente vai procurar um neurologista atrás dessa cura, mas às vezes a cura está dentro da odontologia. O que você pode explicar para quem está nos ouvindo? E é como se eu estivesse assistindo uma aula sua novamente. Em relação à sua pergunta, ela é extremamente oportuna, porque esse programa, esse quadro que você está fazendo, né, é um quadro transdisciplinar. Você está trazendo profissionais de diferentes áreas, dentistas, fonoaudiólogos, médicos, né, profissionais das diversas áreas da saúde para trazer a informação para esse público. E em relação à DTM, o grande problema é exatamente esse, que a DTM, os sintomas causados pela DTM, muitas vezes não tem um fator específico, né, um fator etiológico que determine a condição de disfunção do paciente. Muitas vezes o paciente ele tem uma série de fatores que determinam um quadro clínico, por exemplo, dor de cabeça, dor de ouvido, tontura, zumbido. E a pessoa, esse paciente, muitas vezes ele fica desorientado. Por isso a importância dessa informação que você está trazendo. Então o paciente, ele, no seu caso, por exemplo, sente uma dor de cabeça crônica, ele sente... Um outro exemplo, uma dor de ouvido aguda, e o primeiro profissional que ele vai procurar, logicamente, é o médico, o otorrinolaringologista, né? E o médico, ele examina esse órgão, esse aparelho auditivo e não diagnostica um problema dentro do aparelho auditivo. E aí ele acaba encaminhando, eventualmente, para um neurologista ou para algum outro profissional dessa área, de forma que o paciente ele sai do otorrino, ele vai para o neurologista também examina e não verifica nenhuma desordem neurológica, e a gente precisa ir procurando a causa desse problema. O neurologista muitas vezes acaba encaminhando para um psicólogo ou para um psiquiatra, né? E o psiquiatra eventualmente acaba indicando para um cardiologista. E assim vai, de repente. Até que um dia ele chega no dentista, de forma que, se todos estivessem juntos atendendo esse paciente, o diagnóstico ele seria muito mais direto, né? Muito mais simples. E muito mais rápido, e estaria melhorando a qualidade de vida dessa pessoa, né? Claro, como toda desordem ou patologia, a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é fundamental para o tratamento. Né? Então, uma abordagem transdisciplinar em cima do paciente, ela é o mais importante. Bom, em relação aos sintomas relacionados à DTM, dor de cabeça, dor de ouvido, né? Esses sintomas normalmente estão vinculados a uma hiperatividade muscular ou uma hiperatividade do sistema. Como era no meu caso, que eu apertava. Exato. Que eu costumava brincar com os meus pacientes, falavam assim, marca um horário, e aí todo mundo brincava. Mas por quê? Estava tensa, tinha que sorrir e apertava os dentes. No final do dia, a dor de cabeça vinha com tudo, né? Exato. E muitas vezes, quanto mais a gente vai vivendo, vamos dizer assim, a gente vai crescendo, assumindo mais responsabilidades, a gente vai, no seu caso, por exemplo, né, a vinda de 3 nenês. De 3 nenês, puxa vida. Então, esse estresse emocional, involuntariamente, ele acaba gerando um estresse muscular, um estresse físico. Eu lembro que na época você me fez vários exames e a gente também, como profissional da área, analisa o paciente como um todo, né? Mas você me orientou a placa de mil relaxante, que eu também indico muito aos meus pacientes, mas que foi, assim, uma mudança radical na minha vida. Que é a placa? Assim, para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo de uma forma fácil e falar que a placa não é que ela faz milagre, né, Reinaldo? Mas ela vai contribuir de uma forma, assim, maravilhosa na vida da gente. Claro. Veja, a placa,
o dispositivo, o aparelho que nós utilizamos é um modelo de aparelho chamado de placa miorrelaxante. É um dispositivo intrabucal, okay, que através de mecanismos proprioceptivos, como que eu poderia explicar para um público em geral, através de um mecanismo neurosensorial, vai desprogramar, nos né? dentes. Né? É como se o nosso organismo esquecesse de fazer algo de mal para o nosso organismo, né? Exato. Ele promove uma desprogramação da musculatura, um relaxamento da musculatura do sistema Que era, no mastigatório. meu caso, que eu te falei que eu tinha esse músculo super tenso. Então, a partir da hora que eu coloquei a placa, relaxou minha musculatura, eu senti até um pouco mais leve, porque esse músculo é como se cedesse, vamos falar assim, relaxa, né? Uma coisa muito importante é que muitas pessoas conhecem uma placa miorrelaxante ou utilizam uma placa miorrelaxante. Eu gostaria de deixar uma informação bastante simples. A placa miorrelaxante, ela é um dispositivo para se realizar um tratamento. Esse tratamento ele tem começo, meio e fim. Só que vale salientar, gostaria que você falasse que não é só a placa, né, que remove. É também um autoconhecimento, né, Rinaldo, assim, da pessoa se ajudar. Sim, existe todo um conjunto de fatores que fazem parte dessa terapia. Né? Desde a conscientização do paciente dessa sua alteração, né? Ele precisa praticar alguns exercícios, alguma fisioterapia de relaxamento da musculatura mastigatória. O paciente também ele precisa, eventualmente, conseguir interromper essa transferência de uma tensão emocional numa tensão muscular. Porque o que prejudica o paciente é a tensão muscular. Né? E muitas vezes essa tensão muscular foi gerada por uma tensão emocional. Malu, hoje eu entrevistei Rinaldo Missaca. Rinaldo é mestre, doutor e especialista em distúrbios temporomandibuláres. É com grande honra que eu despeço de você e está aberto para a gente conversar mais e para estar passando mais informações ao nosso